Hoje nós vamos falar sobre a regulação da expressão gênica, né, um assunto que contempla o que a gente comentou em aulas anteriores em relação ao uso da informação genética, né, como as células utilizam a informação. Então, a gente vai tentar compreender hoje quais são esses mecanismos que levam ela a regular que informações vão ser usadas em quais momentos, por quais tecidos, né, então, aspectos bem importantes para entender como as coisas funcionam em relação à utilização da informação gênica nas células humanas. Então, o objetivo nosso hoje é falar um pouquinho sobre quais seriam esses pontos de regulação da expressão de genes, falar um pouquinho mais sobre o controle transcricional, que é um dos controles mais importantes que acontece nos tecidos humanos, falar um pouquinho sobre sequências reguladoras, proteínas reguladoras, operadoras, as regulações positivas e negativas, e também falar um pouquinho sobre mecanismos de controle não transcricionais, que envolvem daí outros mecanismos, sejam eles de mecanismos pós-transcricionais, depois da formação das moléculas de RNA, ou mecanismos outros que estão sendo bastante estudados nos últimos 10, 20 anos, que envolvem a gente compreender qual a dinâmica que acontece nas células em relação à organização de cromatina. Então, eventos de remodelação de cromatina, enfim, muito estudados agora nos últimos tempos também. Esse assunto é um assunto bem legal, eu indiquei para vocês várias referências ali no slide 3, né? Então tem várias para estudar esse assunto. Inclusive também referência de um livro de biologia molecular também que traz algumas coisas em relação a esse aspecto. Até algumas figurinhas eu tirei de lá porque são figuras bem didáticas e a gente vai usar em alguns slides. Bem, então quando a gente pensa no nosso organismo, né, e começa a entender um pouquinho sobre a genética das coisas, como é que funcionam nele, a gente viu já em aulas anteriores informações em relação ao nosso genoma, como ele é organizado, né, informações importantes em relação a como as células distribuem as informações dos diferentes cromossomos, né. Vimos também como é que a célula replica essa informação, como é que ela usa a informação para a formação de diferentes moléculas de RNA, como é que várias delas participam, né, de eventos celulares, seja a tradução da informação genética, ou seja, a síntese de proteínas, sejam os processamentos das moléculas de RNA, né? E hoje a gente discutiu um pouquinho sobre outros tipos de RNA que têm um papel bem importante nessa regulação da expressão de genes também, né? São os últimos aí, estão à crista da onda, né, de estudos realizados então com esses outros tipos de RNAs. E o objetivo nosso hoje é entender um pouquinho como, né, o nosso organismo, que compreende uma comunidade de trilhões de células, a gente pode dizer que a maior parte delas vai apresentar, então, o núcleo celular, contendo, né, o DNA nuclear, ali no DNA mitocondrial, né, que compreende todo o nosso genoma. Só que a gente sabe que todas as células têm a mesma informação, os mesmos cromossomos, né, que são originários da primeira célula que foi formada, né, quando deu origem ao, né, ao nosso início de organismo, podemos dizer assim, que foi o zigoto, né. E a partir dela, todas as informações genéticas que foram passadas, né, a cada divisão celular, a gente considera que sejam virtualmente iguais àquela informação que existia no zigoto. Então, todas as células têm o mesmo tipo de informação. Agora, a gente sabe que para a formação do organismo humano, as células, de alguma maneira, elas vão usar essa informação, né, de um modo um pouco diferente quando a gente compara um tecido com o outro. Até porque cada tecido, cada célula, né, compondo tecidos variados, apresentam morfologia diferente, apresentam funções diferenciadas, embora todas elas apresentem a mesma informação. É como se todas elas tivessem a mesma enciclopédia, né, disponível, e elas vão, de alguma maneira, usar mecanismos para tomar decisões de que informações que elas vão utilizar. Então, no slide 5, eu coloquei ali algumas perguntinhas, né? Quando a gente pensa na formação do nosso organismo, lá no período embrionário ainda, a gente sabe que as células começam a ficar diferentes, elas começam a dar origem a tecidos primordiais, né? Que depois dão origem aos tecidos, enfim, maduros, né, e tudo mais. Agora, por que as células começam a ficar diferentes? Por que elas se tornam diferentes? Né? O que vai acontecer nesse processo? O que vocês acham?
Eu dei algumas pistas já, né? Mas a gente pode pensar um pouquinho mais sobre isso. O que que vai acontecer com esse uso da informação genética? Mitose, 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 tudo bem. No processo de mitose, a gente vai ter a separação, né, dos cromossomos para a formação de células filhas. Agora, o que que vai levar as células a se tornarem diferentes? A gente falou até um pouquinho sobre isso no ano passado, né? A questão em relação às células tronco e tudo mais. Agora, a diferenciação celular é um mecanismo também que envolve aspectos genéticos, muito estudados hoje também. Quem faz estudo com célula tronco também vai estudar aspectos em relação à genética das células. O que que será que acontece com essa informação genética? O que que vocês acham? A Rafaela colocou aqui uma pista bem interessante, metilação de uma parte do DNA. O que que aconteceria daí com esse DNA, Rafael? A gente teria mecanismos, né, de seleção do que seria usado e do que não seria usado, né? Isso envolve remodelação de cromatina, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esses mecanismos hoje. E envolve toda a questão em relação não só à organização do DNA na célula, né, tendo regiões mais disponíveis, outras menos disponíveis, né, e também regiões que vão ter, mesmo disponíveis, mecanismos que vão regular esse uso da informação genética, principalmente os mecanismos transcricionais. E acessório a esses mecanismos, os mecanismos pós-transcricionais, né. Lembrando que a transcrição envolve a formação de RNA e o mecanismo pós-transcricional é aquele que vai interferir nos RNAs já formados, nos eventos que se seguem à transcrição. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Então, vamos lá. Então, para que as células se tornem diferentes, o que que vai acontecer com, né, o conteúdo das células? A gente sabe que para as células serem diferentes, elas vão produzir moléculas de RNA e proteínas diferentes para executar as suas variadas funções. Agora, como é que isso vai acontecer? Por que que elas vão produzir moléculas de RNA e proteínas diferentes? Na verdade, isso vai envolver os mecanismos, né, de expressão de genes diferentes. Agora, como isso acontece? Que é o nosso assunto da aula de hoje, entender um pouquinho como acontece a regulação da expressão gênica, que seria entender como a célula vai escolher que informações que ela vai utilizar e que informações ela não vai mais utilizar para, de alguma maneira, interferir nesses mecanismos, então, de expressão. Então, quando a gente estuda o nosso genoma, né, dos últimos dados aí que a gente tem disponíveis, a gente estima que a gente tenha por volta de 25 mil genes, né? E desses 25 mil genes que a gente encontra no nosso genoma nuclear, especificamente, a gente sabe que as células não vão usar toda essa informação. É como se eu tivesse um conjunto, né, de livros, onde cada cromossomo seria um livro de uma grande enciclopédia. Acho que você nem sabe o que é enciclopédia, né? Mas antigamente, quando a gente não tinha internet, a gente fazia pesquisa em enciclopédia. Não sei se vocês chegaram a pesquisar em enciclopédia, mas na minha época, quando eu era mais nova, né, era criança, a gente estava na escola, a gente tinha enciclopédia, Barça, Mirador em casa para fazer pesquisa, né? E tinham vários volumes, então tinham 20 volumes, 30 volumes, dependendo do que a gente tinha, né, de qual coleção que a gente tinha. E a gente tinha várias informações naqueles volumes, cada volume tinha, né, um conjunto de informações, enfim, a gente encontrava que a gente precisava pesquisar, né. Hoje até é difícil a gente pensar nisso, porque acho que a geração de vocês talvez nem tenha usado a enciclopédia, né. Mas vamos imaginar que a gente tivesse, então, no nosso genoma, cada cromossomo como se fosse um volume, né, de uma grande coleção de livros, e desses livros que compreendem cada cromossomo, a gente tem os genes lá dentro, né? Tem livros que têm milhares de genes, tem outros que têm centenas de genes, depende um pouco do tamanho do cromossomo também, que tem relação com o tamanho da molécula de DNA, né? E nesse aspecto, em relação a essas informações, a gente sabe que desse conjunto todo de informações, as células vão usar em torno de 10 a 20 mil genes
por célula, o restante das informações vão ser guardadas, né? De alguma maneira, ou por modificação de cromatina, enfim, vários mecanismos que sugerem também, né, essa questão em relação a como a cromatina vai se apresentar, mais condensada ou menos condensada, mas também outros mecanismos que participam, né, inclusive estudos feitos em outros tipos de células, enfim, de outros organismos, a gente sabe que tem alguns tipos de células, por exemplo, que não regulam nada, por exemplo, de cromatina ou de transcrição, transcreve tudo, tudo está disponível, e eles têm mecanismos de regulação quase todos envolvendo eventos pós-transcricionais, né? Nas células humanas, a gente sabe que esses mecanismos, existem vários mecanismos, tanto de modulação de cromatina, como também mecanismos transcricionais, pós-transcricionais, e isso traz mais complexidade para a gente entender como é que realmente as coisas funcionam. Então, muitos estudos feitos em relação a esses eventos. Tá? Então, a gente sabe que desse conjunto de genes que a gente tem, as células vão usar um conjunto mais restrito, que fica em torno de 10 mil, para boa parte das células, 10 mil genes para executar suas funções, né? E esse conjunto total de genes, a gente já tinha visto que ele pode dar origem a um conjunto, né, mais ampliado de tipos diferentes de proteínas. Então, a gente estima que as células, no conjunto total do nosso organismo, poderiam produzir em torno de 100 mil proteínas diferentes a partir de um conjunto 4 vezes menor, né, de informação genética, ou até menos que isso. E a gente já tinha visto na aula passada, né, que os eventos que permitem, né, essa diversidade maior de proteínas, do que a gente encontra de genes, saindo um pouco daquele paradigma antigo que a gente tinha, né, que um gene dava origem a uma proteína, hoje um gene pode dar origem a várias proteínas, né? Isso tem a ver com um mecanismo de splicing alternativo, que a gente já tinha discutido um pouquinho sobre ele na aula passada, né? Então, isso dá uma diversidade bem grande de conjuntos proteicos que as células podem produzir. E quando a gente pensa, então, em entender esses mecanismos de regulação, né, esses mecanismos buscam basicamente o quê? Interferir no fluxo da informação gênica de alguma maneira, por diferentes estratégias, né? Seja na conversão, por exemplo, de DNA em RNA, ou na utilização de alguns tipos de RNA para a tradução da informação genética em proteína, mas também mecanismos que envolvem a disponibilidade do próprio DNA em si, né? E isso permite, então, a célula regular a expressão gênica de diferentes maneiras, de modo a obter uma expressão gênica diferencial, ou seja, variada em cada tecido, né? E não só tecido específica, mas também tempo específica, porque a gente tem variação também em relação ao ciclo de vida, né? Conjuntos proteicos que são expressos em alguns momentos e em outros não. Então, tem proteínas que são expressas, genes que são expressos, né? Que são da origem a proteínas, então, somente período fetal, por exemplo, depois do nascimento, esses genes são silenciados, né? Ou genes que são usados depois de um tempo maior, né, de ciclo de vida. Então, isso tem também vários estudos apontando que a gente tem variação em relação a isso também. E daí no slide 9, eu tenho uma figurinha que mostra um pouquinho quais seriam os níveis, né, de regulação da expressão de genes. Então, eu posso ter uma regulação, por exemplo, em relação à estrutura de cromatina, como o DNA se apresenta, né? Mais compactado ou mais relaxado, mais condensado ou mais aberto. Então, a gente vai falar sobre alguns mecanismos, né, que são estudados em relação a isso. Além da questão do DNA estar mais disponível ou não, a célula pode regular também o mecanismo transcricional, que é um mecanismo muito importante de regulação dos genes humanos. A gente considera que boa parte deles sejam regulados pelo mecanismo de controle transcricional. Também existem mecanismos que podem controlar o processamento do RNA e principalmente a sua estabilidade, né? E a disponibilidade para o processo seguinte, para vários deles, né, em relação à tradução da informação genética, e também os mecanismos pós-traducionais, bem interessantes esses que a gente discutiu um pouquinho até no ano passado, alguma coisa também esse ano, em relação à regulação e representatividade de enzimas, né, por modificações pós-tradução, então, que podem acontecer. Tá? Então, por exemplo, em relação à cromatina, né? A gente considera que do total que a gente encontra de DNA na célula, mais ou menos uns 10% vai ficar formando uma estrutura mais condensada, que é a heterocromatina. Né?
A mais relaxada, então, eu chamo de eucromatina, que seria transcricionalmente ativa. Depois até eu consegui um vídeo bem interessante no YouTube que mostra um pouquinho essa dinâmica em relação a como se apresenta a cromatina, a heterocromatina, a eucromatina, né, com imagens daí bem interessantes de uma animação lá no YouTube, depois eu compartilho com vocês. E esses mecanismos, então, eles envolvem modificações em relação à estrutura da cromatina em si, que podem ser relacionadas com metilação, por exemplo, do DNA, ou, por exemplo, com modificação em relação às histonas, que podem passar a interagir mais ou menos com o DNA, né? E isso pode levar, então, a uma mudança em relação a acesso de fatores de transcrição. Tá? Então, a gente tem uma figurinha ali no slide 14 que mostra um pouquinho, né, o que acontece, então, com esse aspecto em relação à remodelação de cromatina. A gente tem uma figurinha mostrando na parte de cima ali, um gene ligado, ou seja, numa região de DNA acessível, onde a gente tem a atuação de proteínas que ajudam a fazer a transcrição, a regular a transcrição de genes também, então o gene aparece como on, ligado, né, gene on. Mas eu posso ter, por exemplo, regiões que podem sofrer modificações, né? Então, do próprio DNA em si, com metilação do DNA, né? Ou também com associação de proteínas que podem facilitar essa condensação de cromatina, né? Então, um conjunto de enzimas bastante estudadas são as histonas desacetilases, que são enzimas que desacetilam as histonas, né? De modo a permitir que essas histonas mais facilmente enrolem certas porções de DNA, e nessas porções eu teria o DNA, então, mais compactado, menos acessível. Então, dinâmicas em relação a esses mecanismos e como a célula também regula, né, para que isso aconteça em algumas regiões de DNA e em outras não. Então, esses mecanismos de remodelação, eles são bastante importantes para permitir que certas regiões do DNA, então, fiquem menos acessíveis que outras, e tem um papel bem importante em eventos, que a gente vai discutir um pouquinho mais depois no próximo semestre, que envolvem, por exemplo, a inativação de um dos cromossomos X nas mulheres, né? As mulheres têm 2 cromossomos X, um deles sempre vai estar inativado, né, e essa inativação acontece bem precocemente, ainda na fase embrionária de nós mulheres, né, e isso envolve a atuação, então, de proteínas que buscam, então, promover essa hipercondensação dos cromossomos X, mantendo somente um, ou, né, o cromossomo X mais acessível, né. E, além disso, também a gente tem mecanismos que também estão sendo estudados já faz uns 10, 20 anos, que envolvem o imprinting genômico, né? O que seria o imprinting? O imprinting seria um mecanismo também que envolve a condensação de cromatina em certas regiões, só que não é algo tão dinâmico como acontece com algumas porções de DNA. Esse imprinting, ele acontece em certas regiões no DNA, e isso acontece de acordo com o sexo, né, do genitor, para aquela porção de DNA daquele cromossomo. Então, de acordo com o sexo do genitor, alguns genes em um genitor eles vão ser imprintados e no outro vão estar acessíveis e vice-versa, né? Então, acontece um padrão de inativação de acordo com o sexo do genitor, de modo que a gente tenha alguns genes disponíveis, né, alguns segmentos, né, de cromossomos e outros não disponíveis, né, e vice-versa. E isso pode afetar aspectos, inclusive, em relação à observação, por exemplo, de características, né, de doenças, se elas são herdadas do pai ou da mãe, porque depende desse imprinting que vai acontecer nessas porções de DNA. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo semestre. Mas são todos mecanismos que envolvem a atuação de conjuntos de proteínas que estão ainda sendo estudadas, né, e de enzimas também, que promovem esses mecanismos, então, de mudança, né, de regiões não disponíveis, mais condensadas, né, de DNA para de regiões mais condensadas, menos disponíveis, para regiões menos condensadas e mais disponíveis, né? Então, se entendendo ainda um pouquinho como isso pode afetar
a expressão de genes, enfim, e que fatores são aqueles que promovem esses eventos, que isso é mais, que o pessoal tem mais estudado e mais se perguntado, né? Quais seriam esses fatores que modificam esse perfil de remodelação de cromatina? Então, tem vários estudos também que apontam que até fatores ambientais podem muitas vezes trazer um impacto nessa remodelação.